pessoal! Hoje a nossa aula será sobre frase, oração ou período. Vamos saber um pouquinho mais, reconhecer a diferença entre estas três palavras. Por exemplo, nessa primeira tirinha, certo? Quando diz ali no início, já engessei seus braços e pernas. Nós temos um verbo, engessei. Agora, uma notícia ruim. Nesse balão nós não temos verbo, mas mesmo assim a tirinha nos passa uma comunicação, não é? Quando o Agar disse, qual doutor? Também é uma expressão que não tem verbo, mas que também passa uma mensagem. E esta, oi zebra, também é uma maneira de cumprimentar as pessoas e também nos mostra que nós não temos verbo nesse primeiro balão, mas também nos passa uma mensagem. A gente consegue entender o que o personagem diz. Aproveita que já está de pijama. Ha, ha, ha. Então, aproveita que já está. Então, aproveita e está são verbos. Então, nessa composição deste balão, existe ação, existe verbos. Então, se em algumas composições a gente encontra verbos, outras não, mesmo assim elas têm um sentido e passam uma comunicação, será que elas são frase, oração ou período? Então, o que é uma frase? Frase, resumindo, pessoal, é um emaranhado de palavras, mas com sentido. Então, sempre que nós falarmos em frase, é porque ela pode ser composta de uma palavra, mas ela passa uma mensagem para o leitor, certo? A frase, então, quando ela não tem verbo, se chama frase nominal, porque ela não tem verbo. Socorro, por exemplo, é uma frase nominal, porque socorro não é verbo. Mas se nós gritamos socorro ou nos dirigimos para alguém e falamos socorro, a outra pessoa nos entende. Então, frase sempre é uma composição que tenha sentido para o outro. Bom, aí nós temos as frases interrogativas, imperativas. As interrogativas levam o quê? Pontuação de interrogação, não é? Frases imperativas são aquelas que dão uma ordem para o outro, né? Faça revisões constantes no seu carro, leia livros, né? E as interrogativas, perguntas. A frase exclamativa, pontos de exclamação. Então, expressam sentimento, expressam emoção, né? A venda de milhas é a solução. Então, eu quero exclamar. Então, na hora que eu leio, eu também tenho que observar essa pontuação. E as declarativas apenas declaram, quer dizer, afirmam. Então, o ponto é o ponto final. Então, o excesso de ovo faz mal para a saúde. É uma afirmação. Então, eu apenas declaro e uso o ponto final. Agora, já sabemos o que é frase. O que é uma oração? Uma oração é toda a construção linguística dentro da língua portuguesa, né? Que contém verbo. Pois é, mas eu posso também encontrar verbos em frases, não é? Bom, dentro de uma frase, nós podemos ter mais de uma oração. Então, existem frases, né, que não têm verbo, que são as frases nominais. E existem as frases que são orações, porque a oração obrigatoriamente precisa ter verbo, certo? Por exemplo, socorro, eu preciso de ajuda. Nessa frase, ela é uma frase porque ela tem um sentido, certo? Temos uma oração, eu preciso de ajuda. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos verbo na frase, nós temos uma oração, certo? Então, quando nós tivermos dois verbos, nós vamos ter duas orações. Então, a oração se conta pelo número de verbos. Então, ali, ó, vou com você e depois sairei para a festa. Vou é verbo, sairei é verbo, verbos de ação. Então, eu tenho nessa composição aqui dois verbos. Então, eu tenho duas orações.
E essa composição se chama oração, porque obrigatoriamente a oração precisa ter verbo. E agora o período? Já sabemos o que é frase, já sabemos o que é uma oração. E o período? O período, pessoal, não é o período de aula, não, tá? O período dentro da gramática, ele é um enunciado, quer dizer, uma composição escrita que começa com letra maiúscula e termina com uma pontuação, seja a pontuação que for. Então, se a professora pede para vocês, contem quantos períodos tem neste primeiro parágrafo desse texto, vocês vão contar pela letra maiúscula e pela pontuação. Até a pontuação, a primeira pontuação é um período. Depois contem o segundo, o terceiro. Então, o início e o final do período na escrita são marcados pela letra maiúscula, como eu acabei de falar. Inicial, claro, sempre no início da composição se usa a letra maiúscula. E a pontuação específica que delimita a sua extensão. Então, começa com letra maiúscula, termina com a pontuação, seja ela qual for. Aí pode ser exclamativa, né, interrogativa. Bom, dentro dos períodos existem dois tipos. O período simples, que é aquele período onde só colocamos um verbo, né? Por exemplo, os dias de verão são muito longos. São é o verbo, né? Então, este é um período simples, porque tem somente um verbo. Agora, o período composto nos apresenta uma coisa diferente, dois ou mais verbos. Então, Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, ligou, dizer e virá. Nós temos três verbos. Então, este período ele é composto. Período simples, quando tem um verbo só. Período composto, quando tem mais de um verbo. Então, assim, ó, quantas orações eu tenho dentro deste período? 3 orações, porque eu tenho 3 verbos, certo? Não é difícil de entender, não é? Bom, agora, né, vocês já sabem a diferença entre frase, oração e período. Frase não obrigatoriamente precisa ter verbo, certo? Basta ter um sentido para o outro. A oração sempre deverá ter verbo. E o período começa com a letra maiúscula e termina na primeira pontuação. E podemos fazer um período simples, utilizando um verbo só, e podemos fazer períodos compostos, utilizando mais de um verbo. Certo, pessoal?